Olha, eu quero que você feche os olhos por um segundo. Sério, faz isso comigo. Agora, imagina que aquele dia 22 de abril de 1500 nunca existiu. As caravelas de Cabral passaram longe, perdidas no oceano, e essas terras imensas, verdes, cheias de vida, continuaram sendo só nossas. Nossas dos Tupinambás, dos Guaranis, dos Pataxós, de todos os povos que já estavam aqui há milhares de anos. Você já parou para pensar no que seria de nós, do que hoje chamamos Brasil? Será que estaríamos melhores, piores, diferentes? Esta não é só uma história alternativa, meu amigo. É uma jornada pelo que poderia ter sido. É sobre raízes que nunca foram cortadas, sobre línguas que nunca foram silenciadas, sobre um destino que foi roubado de nós. Vem comigo nessa viagem. Te prometo que, no final, você vai olhar para este país de um jeito completamente diferente. Porque, às vezes, entender o que não aconteceu é a melhor forma de entender quem realmente somos. Imagina acordar numa manhã de abril, lá no ano 1500, na costa do que hoje é Porto Seguro. O sol nascendo, as ondas quebrando na areia, os pássaros cantando aquela sinfonia que só a Mata Atlântica é capaz de fazer. Você é um guerreiro tupiniquim e sua tribo acabou de despertar. As crianças correm pela aldeia, as mulheres começam a preparar o fogo, os anciãos se reúnem debaixo da grande oca. É um dia normal. Mais um dia normal nos últimos 10.000 anos. Mas, nesse dia, em outra linha do tempo, tudo mudou. Nesse dia, caravelas portuguesas deveriam ter aparecido no horizonte. Homens brancos com roupas estranhas e cruzes de metal deveriam ter desembarcado aqui. Mas não, eles não vieram. As correntes marítimas levaram os navios para outro lado, uma tempestade os desviou, sei lá. O importante é, eles não chegaram. E sabe o que acontece quando ninguém invade a sua casa? Você continua vivendo. Simples assim. Os tupinambás continuaram caçando nas florestas, pescando nos rios cristalinos, cultivando mandioca nas roças comunitárias. As crianças continuaram aprendendo com os mais velhos sobre as estrelas, sobre as plantas medicinais, sobre os espíritos da floresta. Os pajés continuaram curando com suas ervas, contando histórias ao redor do fogo, mantendo viva uma sabedoria ancestral de milhares de anos. Não havia ouro saindo daqui em navios, não havia pau-brasil sendo derrubado aos milhões, não havia gente sendo escravizada, marcada a ferro quente, acorrentada. Esta terra continuou sendo Pindorama, a terra das palmeiras. Um nome que nunca foi apagado, nunca foi substituído por Brasil, porque ninguém veio aqui para batizar estas terras com o nome de madeira que dá tinta vermelha. Ao longo dos anos, as tribos cresceram, naturalmente, organicamente, do jeito que sempre cresceram. Umas se expandiram para o interior, outras se especializaram na pesca costeira, algumas desenvolveram técnicas agrícolas incríveis. Os guaranis continuaram sua busca pela terra sem mal, aquela terra prometida que estava em algum lugar do horizonte. As confederações tribais se fortaleceram e os sistemas de trocas comerciais entre aldeias diferentes prosperaram. E olha que interessante, sem a pressão externa, sem o genocídio, sem as doenças trazidas de fora, a população indígena não só se manteve, como cresceu. Porque, convenhamos, antes de 1500 já viviam aqui entre 3 e 5 milhões de pessoas. Imagina se esse número tivesse triplicado nos séculos seguintes, em vez de ser reduzido a quase zero. A floresta amazônica continuou intocada, aquela imensidão verde que os europeus chamaram de inferno verde porque não entendiam nada dela. Mas os povos daqui entendiam, sabiam onde plantar, onde caçar, como respeitar os ciclos da natureza. A floresta não era um obstáculo, era uma mãe. E sem motosserras, sem mineração, sem grilagem, ela continuou sendo o pulmão do mundo, de verdade. As línguas tupi, guarani, gê, aruaque e centenas de outras continuaram evoluindo, se desenvolvendo, criando literaturas orais riquíssimas. Porque língua não é só ferramenta de comunicação, meu amigo. Língua é visão de mundo, é forma de pensar. E cada língua que morre, um universo inteiro desaparece. Mas aqui, nessa linha do tempo, elas floresceram. É claro que não era um paraíso perfeito. Tribos diferentes tinham conflitos, guerreavam às vezes, tinham suas próprias injustiças. Nenhuma sociedade humana é perfeita.
Mas era a história deles, sabe? Era um desenvolvimento natural, orgânico, sem interrupção brutal de fora. Era uma chance de criar sua própria modernidade, do seu próprio jeito. Agora, vamos pular uns séculos. Estamos em 1800, 300 anos depois daquele dia que nunca aconteceu. O mundo lá fora mudou completamente. A Europa passou por revoluções, descobertas científicas, transformações brutais. Mas e aqui em Pindorama? Como essas terras evoluíram sem a ajuda europeia? Primeiro, vamos tirar da cabeça aquela ideia de que, sem os europeus, Tudo teria ficado parado no tempo. Isso é papo de colonizador, desculpa. Todas as sociedades humanas se desenvolvem, evoluem, criam tecnologias. Só que cada uma no seu ritmo, no seu jeito, de acordo com suas necessidades e valores. Os povos daqui desenvolveram o que precisavam desenvolver. As técnicas agrícolas ficaram sofisticadíssimas. A chamada terra preta de índio, aquele solo super fértil que os indígenas criavam com carvão e material orgânica, se espalhou. Imagina plantações enormes usando essa técnica, alimentando milhões de pessoas sem destruir a floresta. Isso teria acontecido. As cidades cresceram, não do jeito europeu, com pedra e cal, mas do jeito daqui. Aldeias viraram vilas, vilas viraram grandes centros urbanos, feitos de madeira, palha, barro. Arquitetura adaptada ao clima tropical, que respirava, que convivia com a natureza em vez de tentar dominá-la. Sistemas de irrigação incríveis, redes de comunicação entre diferentes povos. Estradas que cortavam a floresta sem destruí-la. O comércio se expandiu, não só entre tribos locais, mas talvez até com outros povos das Américas. Os Incas do Peru, os Astecas do México, os povos do Caribe, por que não? Grandes canoas navegando a costa, trocando produtos, ideias, conhecimentos. Uma espécie de mercado comum pré-colombiano que nunca foi interrompido. A medicina evoluiu de forma incrível. Aquele conhecimento ancestral sobre plantas medicinais não se perdeu, se aprofundou. Novos remédios foram descobertos, técnicas cirúrgicas foram desenvolvidas. E olha que os europeus, quando chegaram, ficaram impressionados com o quanto os indígenas sabiam sobre o corpo humano e sobre curas naturais. Imagina isso se desenvolvendo por mais 300 anos. A espiritualidade também se transformou. Novas formas de conexão com o sagrado surgiram. Templos naturais foram criados, rituais se tornaram mais elaborados. E o mais importante, a relação profunda com a natureza. A ideia de que tudo está conectado nunca foi perdida. Ninguém veio aqui dizendo que a floresta era do demônio, que os espíritos ancestrais eram falsos, que só existia uma forma certa de acreditar. Mas aqui vai uma pergunta que talvez te incomode. E a roda? E a escrita? E o metal? Esses avanços que os europeus adoram jogar na cara? Olha, a roda já era conhecida, só não era útil numa floresta densa, cheia de rios. A escrita estava se desenvolvendo de outras formas, através de quipus, de pinturas corporais que contavam histórias, de sistemas de memória coletiva incríveis. E o metal? Alguns povos já trabalhavam com ouro e cobre de forma limitada, e talvez isso tivesse se expandido. Ou talvez não, talvez essas sociedades tenham seguido um caminho completamente diferente de desenvolvimento. E sabe de uma coisa? Isso não as tornava menos avançadas, só diferentes. Porque desenvolvimento não é uma linha reta que todo mundo tem que seguir. É uma árvore com milhões de galhos. Cada sociedade escolhendo seu próprio caminho. O que mais me fascina é pensar na filosofia, na forma de ver o mundo que teria se desenvolvido aqui. Uma civilização que nunca separou o ser humano da natureza, que sempre entendeu que somos parte de um todo. Imagina os pensadores, os filósofos que teriam surgido desse pensamento. Obras incríveis sobre a interconexão de todas as coisas, sobre sustentabilidade antes mesmo da palavra existir, sobre comunidade e coletividade em vez de individualismo. Mas aí você me pergunta, eles iam ficar isolados para sempre? E a resposta honesta é, provavelmente não. Uma hora ou outra, esses dois mundos iriam se encontrar. A questão é quando e como.
Vamos imaginar que lá por 1700, 1750, algum navio europeu finalmente encalhe aqui por acidente. Não uma frota de conquista, não caravelas com a missão de tomar terras. Só um navio perdido, com marinheiros assustados e doentes, que aparecem numa praia e encontram uma sociedade completamente formada, forte, Consciente de si mesma. Pensa bem na diferença. Em 1500, quando Cabral chegou de verdade, os indígenas nunca tinham visto gente de fora, nunca tinham visto cavalos, armas de fogo, espadas de metal. O choque foi brutal. Mas, nessa linha do tempo alternativa, já se passaram 200 anos a mais de desenvolvimento. As sociedades daqui estariam muito mais estruturadas, muito mais populosas, muito mais confiantes. Os europeus chegam e encontram não aldeias isoladas, mas cidades. Encontram não tribos desorganizadas, mas confederações políticas complexas. Encontram não selvagens, esse termo horrível, mas diplomatas, comerciantes, guerreiros experientes. O jogo muda completamente. Pode haver comércio? Pode. Pode haver troca de conhecimentos? Pode. Pode haver alguns conflitos pontuais? Provavelmente. Mas conquista, colonização, genocídio, muito mais difícil. Porque você não conquista facilmente um continente inteiro que está organizado e tem milhões de habitantes preparados para se defender. Pensa no Japão. Os europeus chegaram lá no século XVI, tentaram converter todo mundo ao cristianismo, tentaram influenciar a política. E sabe o que o Japão fez? Fechou as portas, expulsou quase todo mundo. Ficou isolado por 200 anos, desenvolvendo-se do seu jeito, e só abriu de novo quando quis, nos termos deles. Por que Pindorama não poderia ter feito o mesmo? Imagina os líderes indígenas reunidos, discutindo o que fazer com esses estrangeiros pálidos. Eles têm algumas ferramentas interessantes, algumas ideias curiosas, mas também têm doenças, ambição demais e uma arrogância insuportável. Vamos comerciar um pouco, mas mantê-los sob controle. Eles ficam naquele porto ali, vigiados e não entram para o interior. E olha que interessante, as doenças, varíola, sarampo, gripe. Essas pragas que mataram milhões de indígenas foram trazidas pelos europeus em 1500. Mas, 200 anos depois, talvez os povos daqui já tivessem tido algum contato indireto com essas doenças através de outros povos americanos. Talvez já tivessem desenvolvido alguma resistência. Talvez o genocídio biológico não tivesse sido tão devastador. O encontro poderia até ser enriquecedor em alguns aspectos. Alguns indígenas viajando para a Europa, aprendendo coisas, voltando e adaptando o que fazia sentido. Alguns europeus ficando aqui, se integrando, aprendendo as línguas locais, casando-se com mulheres indígenas. E isso aconteceu na história real. Imagina numa situação de mais igualdade. Uma troca cultural de verdade, não uma imposição. Mas tem uma coisa que eu sei que teria acontecido. Os europeus teriam ficado impressionados com a organização social, com o conhecimento sobre a natureza, com a sofisticação das línguas, com a arte, com tudo. Porque mesmo na história real, Quando eles chegaram e ainda não estavam cegos pela ganância, ficaram maravilhados com o que viram. Pero Vaz de Caminha escreveu na carta dele: "Esta terra é tão boa e de tão bons ares que ela pode dar tudo." Ele viu o potencial. Mas o potencial não era para ser explorado, era para ser respeitado. Agora, vamos viajar mais um pouco no tempo. Estamos em 1900, o século XX está chegando. Na Europa e nos Estados Unidos, a Revolução Industrial mudou tudo. Fábricas, trens, eletricidade, primeiros carros. E aqui em Pindorama, como seria esse mundo? Primeiro, vamos ser realistas. Alguma industrialização provavelmente teria acontecido. Não dá para ficar completamente isolado quando o mundo inteiro está mudando. Mas a pergunta é, que tipo de industrialização? Seria a mesma coisa que varreu a Europa, destruindo florestas, poluindo rios, criando cidades cinzentas e sufocantes? Ou seria diferente, uma industrialização que respeitasse os princípios ancestrais de harmonia com a natureza? Fábricas movidas por energia hidrelétrica limpa, já que temos rios de sobra. Materiais extraídos de forma sustentável. Crescimento urbano planejado que não destruiria completamente o ambiente ao redor. Utópico demais? Talvez. Mas também não era inevitável que industrialização significasse destruição total. Essa foi uma escolha, não um destino.
E povos com valores diferentes fazem escolhas diferentes. A população teria crescido muito. Talvez Pindorama tivesse, sei lá, 50 milhões de habitantes em 1900, uma potência demográfica, e a maioria ainda falando línguas tupi, guarani e outras. O português nunca teria se tornado a língua dominante. Talvez uma das línguas tupi tivesse se expandido naturalmente como língua franca, ou talvez cada região mantivesse suas línguas próprias, com todos sendo multilingües desde criança. A arte teria explodido, músicos que misturam os ritmos ancestrais com novos instrumentos. Pinturas que combinam as técnicas tradicionais de pintura corporal com novos suportes. Uma literatura oral riquíssima que talvez tivesse começado a ser registrada de alguma forma, criando os primeiros livros em tupi-guarani. E a ciência? A ciência teria alguns rumos fascinantes. O conhecimento botânico daqui era absurdamente avançado. Imagina esse conhecimento sendo sistematizado, estudado, expandido. Uma química baseada em plantas amazônicas. Uma medicina que unisse o melhor da tradição ancestral com novas descobertas. Remédios incríveis sendo desenvolvidos que no nosso mundo só foram descobertos quando cientistas europeus finalmente prestaram atenção no que os pajés já sabiam há séculos. A astronomia também. Os povos indígenas sempre foram excelentes observadores do céu. Imagina observatórios sendo construídos, cartas celestes sendo feitas, uma compreensão profunda do cosmos se desenvolvendo. Não igual à astronomia europeia, mas tão válida e sofisticada quanto. E politicamente? Provavelmente teríamos algo único. Não monarquias europeias, não democracias no estilo greco-romano, mas sim sistemas de liderança comunitária evoluídos. Talvez conselhos de anciãos com representantes de diferentes povos. Talvez líderes escolhidos por mérito e sabedoria, não por linhagem. Sistemas que valorizam o coletivo sobre o individual, o longo prazo sobre o lucro rápido. Os rios ainda estariam limpos, as florestas ainda estariam de pé, talvez um pouco reduzidas pelo crescimento populacional, mas não devastadas. A Amazônia continuaria sendo aquela catedral verde, aquele mistério sagrado que os povos daqui protegeriam com suas vidas. Haveria problemas? Claro. Desigualdades, conflitos, injustiças. Nenhuma sociedade humana é perfeita. Mas seriam problemas próprios, orgânicos, que essa civilização tentaria resolver à sua maneira. Não os problemas impostos de fora, não as feridas abertas pela colonização que nunca cicatrizam. E sabe o que mais me emociona nessa visão? É que o mundo teria uma alternativa. Um exemplo vivo de que dá para se desenvolver sem destruir, de que progresso não precisa significar dominação da natureza, de que uma civilização pode ser avançada sem perder sua alma. Agora, deixa eu te contar sobre algo que me arrepia a espinha só de pensar. As vozes, as histórias, os conhecimentos, tudo que foi perdido, silenciado, queimado, esquecido na história real. Mas, nessa linha do tempo, nada disso se perdeu. Sabe quantas línguas indígenas existiam no território que hoje é o Brasil quando os portugueses chegaram? Estimativas falam em mais de 1000 línguas diferentes. Cada uma um universo próprio de significados, de poesia, de sabedoria. E hoje? Sobram cerca de 180, muitas delas faladas por um punhado de pessoas, morrendo aos poucos. Mas e se essas 1000 línguas tivessem continuado? E se tivessem evoluído, se transformado, dado origem a novas línguas? A literaturas riquíssimas? Imagina bibliotecas, ou o equivalente que essa civilização teria criado, cheias de obras em tupi-guarani, em macrogé, em aruaque. Épicos cantados, filosofias profundas, poesias que capturam a alma da floresta de um jeito que o português nunca conseguiu. Os pajés. Ah, os pajés. Esses guardiões do conhecimento ancestral. Na história real, foram perseguidos, mortos, chamados de bruxos e demoníacos. Seu conhecimento foi rotulado como superstição. Suas práticas foram proibidas. Mas e se isso nunca tivesse acontecido?
O conhecimento dos pajés teria então se expandido, se aprofundado, se tornado a base de uma medicina extraordinária. Eles sabiam usar centenas de plantas para curar doenças que os europeus nem imaginavam tratar. Sabiam sobre o poder da mente sobre o corpo, sobre a importância da comunidade na cura, sobre energia e equilíbrio muito antes dessas ideias virarem moda no Ocidente. Imagina universidades de pajés. Lugares onde esse conhecimento seria estudado, testado, ensinado. Novos pajés sendo formados não só nas tradições antigas, mas também em novas descobertas. Uma medicina holística que nunca foi desprezada, nunca foi substituída pela visão mecânica e europeia do corpo humano. E as mulheres? Na maioria das sociedades indígenas, as mulheres tinham um papel muito mais importante e respeitado do que na Europa da época. Não eram propriedade dos maridos, não eram vistas como inferiores. Muitas tribos eram matrilineares, a linhagem passava pela mãe. Algumas tinham mulheres guerreiras, mulheres líderes, mulheres xamãs. Numa Pindorama que não foi colonizada, essas estruturas teriam continuado, talvez até evoluído para algo ainda mais igualitário. Enquanto na Europa as mulheres lutavam pelo direito de votar, que só conseguiram no século XX, aqui elas talvez já fossem líderes políticas, cientistas, filósofas respeitadas. Não porque fossem perfeitas essas sociedades, mas porque não tinham essa visão judaico-cristã da mulher como tentadora, como ser inferior. As histórias, meu Deus, as histórias. Todo povo tem suas mitologias, suas lendas, seus heróis. Os gregos têm Homero, os nórdicos têm suas sagas, os indianos têm o Mahabharata. E nós? Nós teríamos épicos tupi-guarani passados de geração em geração, talvez eventualmente escritos, virando os fundamentos dessa civilização. Imagina as crianças de Pindorama aprendendo na escola sobre Jurupari, sobre Saci, que é de origem indígena, não africana como muitos pensam, sobre Curupira, sobre todas as figuras místicas que habitam estas florestas. Não como folclore exótico, mas como parte viva da cultura, como ensinamentos morais, como conexão com o sagrado. E a música, os instrumentos indígenas, os ritmos, as melodias, tudo isso teria se desenvolvido de formas incríveis. Talvez hoje tivéssemos uma música clássica de Pindorama tão respeitada quanto a europeia, com sinfonias que imitam os sons da floresta, com percussões que fazem seu coração bater no ritmo dos tambores ancestrais. A dança também, não as danças folclóricas que viraram atração turística, mas expressões artísticas sofisticadas, contemporâneas, que contam histórias, que celebram a vida, que conectam os dançarinos com os espíritos da terra. E o mais importante de tudo, a autoestima. Sabe aquele complexo de vira-lata que nós brasileiros temos? Aquela sensação de que o que vem de fora é sempre melhor? Isso não existiria. Porque num país que nunca foi colonizado, nunca te disseram que sua cultura é inferior, que sua língua é feia, que seus costumes são selvagens. Você cresceria sabendo que sua civilização é linda, rica, valiosa, e isso muda tudo. Agora vamos voltar. Vamos sair desse sonho, dessa viagem pelo que poderia ter sido e encarar a realidade. Porque o Brasil não é Pindorama. O Brasil foi descoberto, foi colonizado, foi violentado, foi transformado numa colônia portuguesa que depois virou um país independente, mas que carrega até hoje as cicatrizes profundas daquele 22 de abril de 1500. E quando a gente imagina essa história alternativa, quando a gente pensa em tudo que foi perdido, a tentação é cair no desespero. Perdemos tudo, fomos destruídos, nossa cultura, nossas línguas, nosso jeito de ser foi quase apagado. E há verdade nisso, há uma dor legítima nisso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quase apagado não é apagado. Ainda existem povos indígenas, ainda existem línguas sendo faladas, ainda existe conhecimento ancestral sendo passado adiante, mesmo que com dificuldade, mesmo que sob ameaça constante. A chama não morreu, está fraca, mas não morreu. E mais que isso, o Brasil de hoje, esse país louco, contraditório, maravilhoso e problemático que nós somos, tem a marca indígena em tudo. Na língua portuguesa que a gente fala, cheia de palavras tupi.
nos alimentos que a gente come, mandioca, tapioca, açaí, guaraná, tudo indígena. No nosso jeito de ser mais relaxado, mais conectado com a natureza do que os europeus. No nosso sincretismo religioso, na nossa capacidade de misturar tudo e criar algo novo. Então sim, o Brasil não é a Pindorama que poderia ter sido. Mas o Brasil tem Pindorama dentro dele. Tem África também, tem Europa também, tem Ásia também. Somos mestiços, no melhor sentido da palavra. E talvez isso seja nosso maior patrimônio. Mas aqui vai o recado mais importante de tudo isso. Não dá para usar essa miscigenação como desculpa para esquecer o genocídio. Não dá para romantizar a colonização. Não dá para falar, mas no final deu certo, viramos esse país diverso. Porque não foi uma mistura pacífica, foi violência, foi estupro, foi escravidão, foi massacre. Os povos indígenas de hoje não querem ser folclore, não querem ser lembrados só no Dia do Índio. Não querem ser idealizados como guardiões da floresta sem ter direito às suas terras. Eles querem respeito, querem autonomia, querem que a gente pare de destruir o que sobrou da floresta. Querem que a gente escute o que eles têm a ensinar sobre sustentabilidade, sobre comunidade, sobre viver em harmonia com a terra. E sabe de uma coisa? A gente precisa deles. Não por romantismo, não por culpa histórica, mas por necessidade prática. O mundo está pegando fogo, literalmente. Mudança climática, desmatamento, poluição, extinção de espécies. A gente está destruindo o planeta com uma velocidade assustadora. E quem sabe como evitar isso? Quem tem milhares de anos de experiência em viver sem destruir? Os povos indígenas. Eles têm as respostas que a gente precisa, mas a gente não escuta. A gente continua achando que progresso é mais tratores, mais agronegócio, mais mineração, mais consumo. Imaginar o Brasil que não foi descoberto não é perda de tempo, não é escapismo, é exercício de humildade. É lembrar que existiam outras formas de viver, de se desenvolver, de ser civilizado. É entender o quanto a gente perdeu. E talvez, só talvez, é uma forma de encontrar o caminho de volta. Não dá para voltar no tempo. A história aconteceu. O Brasil existe, com toda a sua complexidade. Mas dá para aprender, dá para respeitar, dá para proteger o que sobrou, dá para dar voz aos povos indígenas, dá para aprender com a sabedoria ancestral, dá para criar um futuro que honre o passado que foi roubado. Porque Pindorama não acabou. Ela está aqui, debaixo do asfalto, escondida na floresta, ecoando nas palavras que a gente fala sem perceber. E cabe a nós decidir se vamos deixá-la morrer de vez ou se vamos finalmente parar e escutar o que esta terra tem a nos dizer. Então, meu amigo, chegamos ao fim dessa jornada. Viajamos por séculos, por possibilidades, por um Brasil que nunca existiu, mas que talvez devesse ter existido. E eu sei que você pode estar se sentindo meio melancólico agora. Eu também estou. Porque é doloroso perceber tudo o que a gente perdeu naquele dia de abril de 1500. Mas olha para mim, escuta bem o que eu vou te dizer. Não foi em vão. Imaginar esse outro mundo não é escapismo, é resistência. É recusar a ideia de que a história tinha que ser daquele jeito. É lembrar que em algum lugar, nas nossas veias, no nosso DNA coletivo, ainda corre o sangue de Pindorama. E isso não foi apagado. Todo brasileiro tem um pouco de índio, de negro, de europeu. Somos o resultado dessa colisão brutal de mundos. E sim, foi brutal, foi sangrenta, foi injusta, mas aqui estamos. E podemos escolher que Brasil vamos construir daqui para frente. Um que continua negando suas raízes indígenas, ou um que finalmente abraça essa herança e aprende com ela. A pergunta, e se o Brasil não fosse descoberto? Não é só sobre o passado, é sobre o futuro, porque ainda dá tempo de fazer escolhas diferentes, de proteger a Amazônia, de respeitar os povos indígenas, de aprender com a sabedoria ancestral, de criar uma forma de progresso que não destrua tudo pelo caminho. Pindorama não morreu, ela está apenas esperando que a gente finalmente preste atenção.